A paz do Cristo a todos, eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o nosso programa Abba Pai e estamos aqui mais uma vez para aprender mais sobre a palavra de Deus. E hoje não será diferente, com certeza nós vamos mergulhar em mais um tema proposto hoje e certamente a palavra de Deus falará conosco poderosamente. Eu quero dar um abraço todo especial aqui em Acivaldo, Maristela, toda essa equipe maravilhosa da TV Monte Sião. E também quero mandar um abraço especial a todos vocês que estão aí nos acompanhando, sempre aguardando mais um programa para que possam ser edificados pela palavra do Senhor. Bem, a nossa igreja, a Igreja Batista Abba, fica aqui no Brasil, na Bahia, em Feira de Santana, no bairro do Jardim Cruzeiro, na rua Porto Seguro, número 445, na mesma rua do Hospital Municipal da Criança, que fica ao lado do Hospital da Mulher. Ok? E os nossos cultos acontecem às terças-feiras, 7h30 da noite, o nosso culto de oração. Às quintas-feiras, às 7h30 da noite, o nosso culto de doutrina. E aos domingos, 10 da manhã, a nossa escola bíblica dominical. Aos domingos ainda, 2 da tarde, nós temos o programa Abba Pai na Rádio Cidade FM, 88.9. E a pessoa que queira acompanhar também pela internet, o endereço eletrônico é o www.portalcidadegospel.com.br. E também à noite nós temos o nosso culto da família, todo domingo, 18 horas ou 6 horas da noite. Tá? E você é o meu convidado, a minha convidada, para nos visitar e para participar ali dos nossos cultos ao Senhor. Bem, eu quero também compartilhar com vocês os nossos contatos. O meu número de telefone é o 0 operadora 75 9151 6907. E o nosso Facebook é Emerson Dantas de Roberta. E aí você pode nos adicionar no Face, pode também entrar em contato por telefone, enfim. Vai ser um prazer, como sempre, falar com você, tá ok? Bem, eu já estou assim preparado para nós assim iniciarmos mais um programa Abba Pai. Eu estou preparado. Você também? Então, apertemos os cintos, porque o programa Abba Pai já está no ar. Como vocês sabem, nós estamos estudando os principais temas da Bíblia, que a gente chama teologicamente de teologia sistemática. A teologia sistemática, ela estuda as principais doutrinas da Bíblia. Então, é isso que nós estamos estudando aqui, não é? Em cada encontro nosso. E, especificamente falando, estamos estudando Cristologia. Estamos estudando Cristo segundo a sua palavra, segundo a Bíblia Sagrada, ok? E hoje não será diferente, vamos avançar. E eu quero assim desde já chamar o slide aqui, para que a gente possa começar o nosso estudo maravilhoso de hoje. Como eu sempre digo, Cristologia é uma palavra grega composta, onde Cristo vem do grego Christos, que é o próprio Cristo, e logia vem de logos, que é conhecimento. Então, Cristologia é o conhecimento de Deus, ou o conhecimento de Cristo, especificamente falando, tá? E aí nós temos essa ilustração com Jim Caviezel, ou Jim Caviezel, né, como alguns dizem, enfim, para a gente abrir esse nosso estudo de hoje, com os nossos slides, como sempre, para poder assim enriquecer ainda mais o nosso estudo e a nossa mensagem. Então, estamos aí em Cristologia. Vamos avançar aqui agora. Vocês podem perceber aí a doutrina de Cristo e o nosso esboço geral. Nós estamos estudando os ofícios de Cristo. E nós já vimos Jesus enquanto profeta, já estudamos também Jesus enquanto sacerdote, e hoje nós veremos Jesus enquanto rei. Não é? Jesus, ele já exerceu o primeiro ofício dele, que foi de profeta, como nós sempre temos ensinado aqui. Ele deixou a glória, se vestiu de homem, habitou entre nós, e ele exerceu o seu ofício de profeta, o seu ofício de ser boca de Deus aqui na terra, sendo ele o próprio Deus, na verdade, né? E ele exerceu o seu ofício de profeta. Depois que ele ascende aos céus, ele se assenta à direita de Deus e passa a exercer o seu ofício de sacerdote. Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós, ok? Está à direita de Deus, intercedendo por mim, por você, por toda a humanidade. Mas, por fim,
ele irá exercer o seu ofício de rei. E é exatamente sobre isso que nós vamos nos debruçar hoje e vamos estar estudando hoje. Jesus enquanto rei. Amém? Vamos lá? Então me acompanhe. Voltando ao nosso slide. Eu quero iniciar dizendo assim, quero assim mais uma vez lembrar a vocês que esse nosso estudo está baseado no livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, cujo autor é Meyer Pirman e a editora é Vida, ok? Então, nós estamos assim nos baseando neste livro de teologia sistemática, um livro muito simples, com a linguagem muito clara e também um livro muito conciso, mas um livro assim muito esclarecedor para nós. E essa porção do livro nos fala assim: o Cristo sacerdote é também o Cristo rei. O plano de Deus para o governante perfeito foi o de que ambos os ofícios fossem investidos da mesma pessoa. Por isso, Melquisedeque, por ser tanto rei de Salém como sacerdote do Deus Altíssimo, veio a ser um tipo do rei perfeito de Deus, o Messias, conforme o que está em Gênesis 14, 18 e 19 e Hebreus 7, de 1 a 3. Vamos ver aqui? Nós temos essas duas passagens aí que vão assim relatar sobre um homem chamado Melquisedeque, ele que era rei de uma cidade chamada Salém. Salém, nós sabemos que era a Jerusalém do grande rei Davi, mas Salém era Jerusalém antes que Josué tomasse, não é, o território, e também muito antes que Davi também tomasse Jerusalém para si como capital de Israel. Então, Melquisedeque, que foi rei de Salém, ou rei de Jerusalém antes de ser do povo judeu, e ele era também, além de rei, ele era sacerdote. E a Bíblia vai pegar Melquisedeque como a tipologia de Jesus. Ou seja, o que era a tipologia? Era uma espécie de projeção, não é? Então Melquisedeque, ele era rei e sacerdote, e a gente vai ver que o escritor aos Hebreus ele vai dizer que Melquisedeque ele era uma figura de Jesus no Antigo Testamento. Em Gênesis capítulo 14, versículos 18 e 19, Moisés registrou o seguinte: ora, Melquisedeque, rei de Salém, ou seja, da cidade de Salém, que depois se tornou Jerusalém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Você vê que nesta época aí, Abraão, se eu não me engano, ele ainda não tinha o seu filho Isaac, não é? Porque de Isaac veio Jacó, de Jacó veio José, de José veio Moisés, e com Moisés veio a lei. E aí a gente percebe que Moisés, ele falando sobre Melquisedeque, ele registra o seguinte: ora, Melquisedeque, rei de Salém, da antiga Jerusalém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, mesmo antes de existir a lei, mesmo antes de Javé se revelar a Moisés, esse homem já servia ao Deus verdadeiro. Ele era rei e servia ao Deus verdadeiro, que era o próprio Javé. Versículo 19. E abençoou a Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Então, Moisés vai registrar que Melquisedeque, que era rei e sacerdote, ele abençoou Abraão. Abraão, inclusive, tinha confrontado alguns reis, tinha participado de uma guerra, venceu esta guerra e depois ofereceu um dízimo a Melquisedeque, que era rei, mas também sacerdote. E o autor da carta aos Hebreus vai se referir a esse fato, lá em Hebreus, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 3. E assim nos diz a palavra do Senhor: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida,
mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. E é importante nós, amados, interpretarmos adequadamente esta passagem, não é? Nós sabemos que Jesus ele tem alguns tipos no Antigo Testamento, ou seja, algumas pessoas, coisas e circunstâncias, na verdade, simbolizavam Jesus no Antigo Testamento, apontavam para Jesus. Então, essas pessoas, coisas e circunstâncias eram símbolos de Jesus, tá? Representavam Jesus da Antiga Aliança e apontavam para Jesus, que seria o fim da lei, ou seja, a finalidade da lei. Então, essas pessoas, coisas e circunstâncias que eram símbolo de Jesus, elas apontavam para Jesus, tá? E Jesus, quando ele veio, ele cumpriu em si tudo aquilo que esses símbolos diziam que ele seria. E nós percebemos que Moisés ele vai registrar sobre esse encontro de Abraão com Melquisedeque, não é? E Melquisedeque vai ser mais uma tipologia de Jesus. Por quê? Porque não encontramos registro na Bíblia da genealogia de Melquisedeque. Não encontramos registro de quem foram seus pais, de quem foram seus avós, de quem foram seus ascendentes. Você entende? Então, como não há um registro da sua ascendência, isso, na verdade, passa aquela ideia de que ele não foi gerado, não é? Não que ele não tenha sido gerado, porque ele foi gerado por um pai e por uma mãe. Mas o fato de não haver registro desses seus pais, passa essa ideia de que ele não foi gerado. E também não há registro do seu fim. Não há registro da sua morte, do seu enterro, não é? Do seu fim de vida. Então, dá aquela ideia também de eternidade. Você entende isso? Então, Melquisedeque, que era rei de Salém, a antiga Jerusalém, e que também era sacerdote do Deus verdadeiro, do Deus Altíssimo, mesmo antes de Israel existir para adorar esse Deus, ele é uma tipologia de Jesus, não porque ele fosse eterno, mas a ausência do registro da sua genealogia, da sua ascendência, e a ausência do registro da sua morte, faz com que ele seja comparado com Jesus no aspecto de que Jesus verdadeiramente não teve início, não terá fim como verdadeiro Deus. Você entende isso? Então é importante que entendamos isso, porque algumas pessoas pensam que Melquisedeque, ele realmente era eterno. Por isso que ele é comparado com Jesus. Não, ele teve pai e mãe, ele foi gerado de um pai e de uma mãe, ele viveu, mas chegou o dia que ele morreu, foi sepultado. Mas o fato de não haver registro da sua ascendência e nem da sua morte, faz com que ele se torne uma tipologia, um símbolo, um tipo de Jesus. Amém? Muito bem? Muito bem. Então a gente percebe que Melquisedeque, ele foi comparado a Jesus exatamente porque era sacerdote e rei. E Jesus, ele, além de ser sacerdote e rei, ele também foi profeta. Então Jesus, ele foi profeta, está sendo sacerdote hoje e ele voltará como rei. E é por isso que Melquisedeque também é comparado a Jesus, por associar esses dois ofícios também na sua vida, de rei e de sacerdote. Muito bem, vamos avançar. Então nós temos essa ilustração muito bonita aí, ó, Melquisedeque, rei e sacerdote de Salém. E percebemos aí, segundo a ilustração, aquele homem ali vestido de amarelo e verde, ou de laranja e verde, simboliza Abraão. E esse homem com a coroa na cabeça, né, com a roupa azul e branca, ele simboliza Melquisedeque. E aí é a ocasião em que Abraão, depois de vencer uma guerra contra uma confederação de reis, ele vai apresentar os dízimos ao Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro que Abraão servia e que Melquisedeque também servia. Né? E o mais interessante é chamar a atenção para o fato de que Abraão não entregou o dízimo para ganhar a guerra. Não, ele entregou o dízimo exatamente porque venceu a guerra. Então o dízimo é uma demonstração de amor a Deus, uma demonstração de gratidão pelo fato de ter ele nos salvado por meio de Cristo. Então o dízimo, a oferta não devem ser meios de barganha, porque Deus não barganha com ninguém, tá? Mas é uma demonstração do fato de que nos convertemos no bolso e também somos fiéis financeiramente, porque é uma das formas que temos de manifestar nossa gratidão a Deus por tudo que Ele fez por nós. Vamos avançar. Vamos lá. Esses dois tópicos nos dizem assim, sobre o Jesus Rei. Mais ou menos 1,5 século antes do nascimento de Cristo, Israel foi governado por uma sucessão de sumos sacerdotes que também eram governantes civis. O governante do país era tanto sacerdote como rei. Então, houve uma época em Israel em que os sacerdotes eles eram os líderes
não só espirituais, mas como também líderes civis, agregando assim duas funções, não é? De governante e de sacerdote. Segundo tópico, também durante a Idade Média, o Papa reivindicou e tentou exercer um poder tanto espiritual como temporal sobre a Europa. O doutor H.B. Sweet, enfim, escreveu, abre aspas, as duas experiências, a judaica, se referindo aos sacerdotes lá naquele tópico anterior, e a cristã, se referindo à Igreja Católica Apostólica Romana, no período, inclusive denominado como o período das trevas, a época da Idade Média, né? Então ele fala que as duas experiências, a judaica e a cristã, fracassaram. A dupla tarefa é grande demais para ser desempenhada por um só homem, ok? Então, percebemos aí que os sacerdotes tentaram acumular essas duas funções, mas não tiveram sucesso. E também os papas, na época da Idade Média, tentaram agregar assim essas duas funções e também não deu certo, tá? E somente uma pessoa poderá, ou poderia e pode agregar não só duas, mas três funções, que é o próprio Jesus. Profeta, sacerdote e rei. Amém? Os homens tentaram e não conseguiram, e só Jesus conseguirá exercer com maestria essas três funções. Exclusivamente agora, as funções de rei e sacerdote. Vamos voltar aqui. Próximo slide é este. Mas os escritores, inspirados, falaram de alguém que era digno de exercer essa dupla função. Esse era o Messias esperado, um governante e sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, conforme vemos lá no Salmo 110, versículos de 1 a 4. E um sacerdote no seu trono, ou seja, sacerdote no trono significa que é um sacerdote rei. Não é? Sacerdote não tem trono, quem tem trono é rei. Então, a Bíblia, ela relata que haveria alguém que iria exercer esses ofícios de forma conjugada, de forma perfeita. E quem seria essa pessoa? O Cristo, o Messias, Jesus, o prometido de Deus, o enviado de Deus. Né? Que inclusive Melquisedeque é associado a ele, a Jesus. É um tipo de Jesus, porque foi sacerdote e rei, como nós já falamos. E aí no final ele fala, este é o Cristo glorificado, segundo o que está no Salmo 110, 1, comparando-se também com Hebreus 10, 13. Muito bem. Então nós temos essas duas gravuras que apontam para esses dois ministérios do Cristo. Ele veio enquanto profeta, viveu aqui 33 anos e meio, por 3 anos e meio foi profeta, foi realmente a voz dos céus aqui entre nós, mas depois ele morre, ressuscita, ascende aos céus. Entrando nos céus, ele é ovacionado pelos seres espirituais que ali estão, se assenta à direita de Deus, sendo honrado pelo próprio Deus Pai, né? E hoje já figura como um sacerdote, porque já intercede por nós, ok? Então aquela gravura da esquerda aponta para o Jesus sacerdote, que hoje está lá nos céus, hoje está lá à direita de Deus, não está diante de uma arca. A arca aqui na terra representava a presença de Deus, lá Jesus está sentado ao lado do próprio Deus, ok? E à direita nós temos o Jesus Rei, Jesus Rei. E Jesus está aguardando o tempo oportuno para se manifestar enquanto rei. E o veremos enquanto rei inicialmente no quiliasmo, ou seja, no milênio. Ele vai prender Satanás por 1000 anos e ele governará sobre toda a terra. E depois disso, depois que ele subjugar todos os seus inimigos, definitivamente ele criará novos céus e nova terra. A nova Jerusalém dos céus descerá adornada sobre essa nova terra, e ele, assentado definitivamente sobre o seu trono, será o sacerdote rei para todo sempre. Amém? Glória a Deus. Então essas duas gravuras apontam para o Jesus sacerdote e para o Jesus rei. Você entende aí o que nós falamos? Deu para entender aí? Muito bem. Então, nesse exato momento, Jesus está lá nos céus, à direita do Deus Pai, ele encontra o Deus Filho. O Deus Espírito Santo está entre nós, e ele agora está exercendo a sua função de sacerdote. O sacerdote representa o povo diante de Deus. Ele está representando o seu povo diante de Deus. Mas, por fim, ele começará a exercer o seu ministério de rei no milênio e, a posteriori, depois da ocasião do estabelecimento do Estado eterno, ele reinará para sempre sobre toda a terra,
assim conseguindo fazer aquilo que muitos homens tentaram sobre a face da terra, muitos reis tentaram governar toda a terra, mas não conseguiram, ok? Vamos voltar aqui ao nosso slide? Vamos ver, e o slide nos diz assim: na presença de Pilatos, Jesus afirmou ser ele esse rei, explicou que o seu reino não era deste mundo, João 18:36. E o apóstolo João, escrevendo o seu evangelho, ele registra o seguinte: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Entretanto, o meu reino não é daqui. Então, Jesus sempre deixou bem claro que o reino dele não era como o reino dos homens aqui da terra. Em primeiro lugar, os reis humanos, eles são maus, não é? E, consequentemente, por serem maus, eles acabam subjugando outros seres humanos, maltratando-os, não é? Pensam apenas neles, ou pensaram apenas neles. E Jesus não. Jesus, ele enquanto Deus homem, ele era perfeito. E ele não veio para poder reinar como aqueles homens reinaram politicamente, não é? Mas ele veio para estabelecer um reino espiritual. O que ele quer é sentar no trono do nosso coração, da nossa mente. O que ele quer é governar as nossas vidas, desde que permitamos que ele nos dirija, mas isso espontaneamente por gratidão. Amém? Então Jesus, ele quer se assentar no trono do seu viver. Como é que isso ocorre? Ocorre quando você faz uma aliança com Jesus. Quando você faz uma aliança com Jesus, Jesus ele entra na sua vida. Você começa a aprender o que ele ensina. E a partir do momento que você começa a viver segundo os princípios ensinados por ele, então ele passa a reinar na sua vida. É esse tipo de governo que Jesus ele vem implantar. O governo nos nossos corações, não é? Nas nossas mentes. Que a gente compreendesse os seus princípios e vivêssemos por eles, porque é o melhor estilo de vida proposto para a humanidade, é o estilo de vida proposto pelo próprio Deus através da pessoa de Jesus. Vamos avançar. Esse próximo slide nos diz assim: na cruz, o ladrão moribundo percebeu que ele era rei e exclamou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23:42. Compreendeu que a morte introduziria Jesus no seu reino celestial. Depois de sua ressurreição, Jesus declarou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18. Depois de sua ascensão, ou seja, depois que ele subiu aos céus, foi coroado e entronizado, ou seja, colocado no trono com o Pai. Segundo o que está em Apocalipse 3:21, que diz, o apóstolo João, escrevendo o livro do Apocalipse, né, para as 7 igrejas da Ásia Menor, ele diz, nesse trecho específico: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Interessante isso aí, não é? Eu quero chamar a atenção, em primeiro lugar, a colocação inicial ali, não é? Na cruz, o ladrão moribundo percebeu que ele era rei e exclamou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, segundo Lucas 23:42. E aí continua: compreendeu que a morte introduziria Jesus no seu reino celestial. Eu acho a fé daquele homem maravilhosa. Uma fé, para mim, fantástica. Sabe por quê? Porque, olhe bem, muitas pessoas creram que Jesus era o próprio Deus, mas a partir do momento que constataram os seus sinais, maravilhas e prodígios. Então, algumas pessoas o viram ensinando, não é, de forma diferente, pregando de forma diferente. Pessoas o viram curando pessoas, libertando pessoas de espíritos imundos, não é? E seria até mais fácil crer que Jesus era o próprio Deus sob essas circunstâncias. Mas aquele homem que estava ali, aquele marginal, aquele meliante que estava na cruz, ele não estava diante de um Jesus, não é, que estava fazendo sinais, maravilhas e prodígios e ovacionado pela multidão. Não. Ele estava diante de um Deus aparentemente derrotado. Porque aquele homem que se dizia Deus estava na cruz assim como ele. Mas o mais interessante foi a revelação que aquele homem recebeu. E a fé que ele teve em Jesus foi maravilhosa, porque ele estava diante do Deus crucificado.
igual a ele, nas mesmas circunstâncias. Mas ainda assim ele conseguiu compreender a natureza do reino de Jesus, muito mais do que outras pessoas. Ele entendeu que o reino de Jesus não seria um reino desse mundo. Ele entendeu que Jesus queria reinar nos corações de cada ser humano. E ele chega ao ponto de dizer, olha, lembra-te de mim quando entrares nos céus. Que coisa maravilhosa, aquele homem entendeu a natureza do reino de Jesus. Aquele homem entendeu a mensagem do Evangelho. E mesmo sendo marginal, pregado na cruz, se arrepende diante de Deus. E Cristo fala, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, queridos, que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Aquele meliante, aquele marginal, né? Aquele ladrão, enfim, não sei especificamente quais foram os delitos praticados por ele, mas ele conseguiu vir em Jesus o Messias de Deus, o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o prometido de Deus, o grande descendente do rei Davi, o leão da tribo de Judá, apesar das circunstâncias sobre as quais ele e Jesus estavam. Que coisa maravilhosa. É isso que Jesus espera de nós, que compreendamos a sua proposta e compreendamos a natureza do seu reino. Amém, queridos? Muito bem. E a segunda parte diz, depois de sua ressurreição, Jesus declarou, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Depois de sua ascensão, foi coroado e entronizado com o Pai. Então Jesus, depois que ele cumpre a sua missão, e ele chega lá nos céus, então ele é recebido como sacerdote. Deus fala assim, muito bem, meu filho, você cumpriu bem a sua função de profeta. Perfeitamente. Agora senta-te aqui ao meu lado, porque você agora vai começar a exercer sua função de sacerdote. Você vai interceder por esse povo aí. Porque eu sei que sem a sua intercessão, todos eles se perderiam. Então agora intercede por eles. Amém, queridos? Muito bem. Vamos avançar. Olha aí essa gravura interessante, não é? Lembra-te de mim. Jesus crucificado ao lado de um marginal, e aquele marginal conseguiu vir em Jesus o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E conseguiu compreender que o reinado de Jesus seria um reinado espiritual. Que coisa maravilhosa. Nem todas as pessoas tiveram o privilégio que aquele marginal teve de compreender de fato a natureza do reino de Jesus. Então fica essa gravura muito bonita aí para ajudar a enriquecer ainda mais esse nosso estudo, tá bom? Vamos avançar? Vamos lá. Vamos lá, esse slide diz assim. Apesar de Cristo ter sido ungido rei de Israel, Atos 2,30, os seus, João 1,11, recusaram-lhe a soberania, ou seja, os seus ali, entre aspas, se refere aos judeus. Apesar de Cristo ter sido ungido rei de Israel, os seus, ou os judeus, o seu povo, humanamente falando, recusaram-lhe a soberania. Não é? João 1,11 e depois João 19,15. E as nações seguem seu próprio caminho, sem tomarem conhecimento do seu governo. Então muitas pessoas não compreenderam a natureza do reino de Jesus naquela época, e muitas pessoas até hoje não conseguem compreender ainda, não conseguiram compreender ainda a natureza do reino de Jesus. Ok? Vamos lá. Essa situação foi prevista e predita por Cristo na parábola das minas, conforme que está em Lucas 19, de 12 a 25. E Atos 2, 30 e 31, o doutor Lucas, ele registra o seguinte aí no livro dos Atos dos Apóstolos. Sendo, pois, ele profeta, se referindo a Jesus, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria sentar sobre o seu trono um dos seus descendentes, provendo isto, Davi falou da ressurreição de Cristo. Na verdade é Davi, não é? Ali se refere a Davi. Sendo, pois, ele profeta, ou seja, Davi, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria sentar sobre o seu trono um dos seus descendentes, se referindo aí a Jesus, o grande descendente de Davi que viria depois para se assentar no trono. Prevendo isto, Davi falou da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Então aí, o doutor Lucas
escrevendo para o seu amigo Teófilo, falando sobre Jesus, e nessa porção específica ele vai falar sobre Davi e vai falar sobre Jesus. E ele fala que Davi teria o seu grande descendente em Jesus, que se assentaria no trono eternamente. Né? E lembra que o próprio Davi, ele falou, né? Como diz aí o versículo 31, Davi falou da ressurreição de Cristo. Davi falou da ressurreição do seu grande descendente, o próprio Deus encarnado, que é Jesus. Que a sua alma não foi deixada no Hades, ou seja, no mundo dos mortos, nem a sua carne viu a corrupção. Então, por que é que Jesus não permaneceu sobre a terra e seu corpo não se tornou um corpo putrefeito? Porque Jesus, ele não teve pecado, eu sempre falo isso. A morte só tem poder sobre o pecador. E por que que a morte não pôde reter Jesus sobre a terra? Porque Jesus, ele não teve pecado algum. E Jesus ressuscita, vencendo a morte, vencendo, não é, Satanás, seus demônios, o inferno e o império das trevas. Você entende? Então ali o Dr. Lucas conversando com Teófilo sobre Davi e o fato de que Davi sabia que o seu grande descendente, ele teria um governo diferente, diferenciado. Né? Inclusive sendo um rei ressurreto para a glória de Deus Pai. Vamos lá, vamos avançar. Cristo regressará ao mundo e recompensará seus servos, afirmará sua soberania sobre o mundo e punirá os ímpios. Esse é o tema central do livro de Apocalipse, segundo que está em Apocalipse 11, 15, 19 e 16. Assim diz Apocalipse 11, 15, o apóstolo João, ele escreveu isso aí na ilha de Patmos, não é? Apocalipse 11, 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam, o reino do mundo passou a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Do nosso Senhor se referindo a Deus, e do seu Cristo se referindo a Jesus. Não é o Deus Pai e o Deus Filho. E ele reinará pelos séculos dos séculos, ou seja, o seu reinado não terá fim, ele reinará eternamente. E Apocalipse 19, 16, o apóstolo João diz, no manto, sobre a sua coxa tem escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, amados? Que maravilha, né? Então aí são referências ao reinado eterno de Jesus, ok? João, ele registrou isso lá no Apocalipse, tá? E foi o próprio Jesus que entregou para ele a revelação divina. Vamos lá, vamos avançar? Na ocasião do seu regresso ao mundo, sentar-se-á sobre o trono de Davi, e ali continuará o reino do filho de Davi. Um período de 1000 anos, quando a terra toda desfrutará de um reino áureo de paz e abundância. Toda a esfera de atividade humana estará sob o domínio de Cristo. A impiedade será suprimida com vara de ferro. Satanás será preso e a terra ficará cheia do conhecimento e da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, segundo está em Isaías, capítulo 11, versículo 9. Então, nós sabemos que essa interpretação aí, nem todos concordam com essa interpretação de Mark Pirman, porque ele é pré-milenista, dispensacionalista, né? E aí ele está falando, defendendo a questão do milênio. E aí ele está falando que Jesus ele irá prender Satanás por 1000 anos e vai reinar sobre a face da terra e vai haver paz perfeita sobre a face da terra, sob esse governo de Jesus. As profecias do Antigo Testamento, elas dizem que o grande descendente de Davi viria reinar sobre a terra. E crê-se que nesse milênio, quando Satanás será amarrado, Jesus ele governará sobre todos que estiverem aqui. E haverá perfeita paz. Né? Haverá perfeita paz. E nós veremos agora a seguir um slide que vai assim ilustrar bem, de forma bem legal aquilo que esse texto ele quis dizer. Vamos ver aqui? Nós temos essa outra passagem, ainda não é o slide da ilustração, mas vamos ler aqui essa passagem que aponta para esse milênio e a natureza desse milênio. O que é que vai acontecer nessa época em que o próprio Jesus estará reinando sobre a face da terra? Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o leão novo e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi.
A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e a desmamada meterá sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, essa será a realidade na ocasião em que Cristo inaugurar o quiliasmo, o milênio, ele prender Satanás por 1000 anos e ali ele governar sobre todos aqueles que estiverem sobre a face da terra. Vai ser algo tão interessante que nós veremos animais carnívoros, não é, se tornando herbívoros. A exemplo do leão, não é, pastando com o cordeiro. Vamos voltar aqui para os slides? Olha aí que maravilha. Não é? Então ele aponta para o reinado de Cristo. Mostra para uma etapa intermediária desse reinado, que será no milênio, não é? A etapa milenar, a etapa do milênio, quando Jesus amarrar Satanás e governar sobre a terra, e o leão pastará juntamente com o cordeiro. Não é? Por que isso? Por causa da presença de Jesus, que pacifica, que apazigua. E a figura da direita, nós temos ali o reinado definitivo do Cristo. Quando a Nova Jerusalém descer dos céus, ele criar novos céus e nova terra, e vai colocar os habitantes dessa Nova Jerusalém. Quem? Aquelas pessoas que ouviram o Evangelho, se converteram a Cristo e cujos nomes estão escritos no livro da vida. E aí Jesus definitivamente, assentado no trono de Davi, ele vai reinar para todo sempre sobre aqueles que foram seus discípulos aqui na terra e procuraram viver uma vida de renúncia, morrendo para si mesmo e renascendo para Cristo todos os dias. Amém, queridos? Muito lindas essas imagens, não é? E o que eu digo é Maranata. O que eu digo é Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Há dias que a gente acorda e a gente não suporta mais esse mundo, não é verdade? E a gente só fala assim, Maranata. Olha, ora vem, Senhor Jesus. Venha logo, Senhor. Porque realmente o mundo está uma Babilônia terrível. Não é? O pecado está se tornando comum. As pessoas íntegras são dadas como loucas, como quadradas. Não é? E as pessoas que têm agido arbitrariamente agora são heroínas. Então o certo está virando errado, o errado está virando certo. E as pessoas até têm vergonha de andarem corretamente. Antigamente ficava com vergonha quem andava errado, né? Hoje em dia quem anda correto está começando a ficar com vergonha, né? Mas não devemos permitir que isso aconteça. E desejamos sim que Jesus venha logo para que esse reinado de paz eterno seja estabelecido e possamos morar eternamente com o leão da tribo de Judá. Amém, amados? Muito bem. Vamos lá, vamos avançar. Aí nós temos o esboço do que nós estamos estudando, né? Então nós vimos no ponto 1 a natureza de Cristo, no ponto 2 os ofícios de Cristo, que foram profeta, sacerdote e rei. Nós acabamos de estudar agora o ofício de Cristo de rei, encerramos hoje. E vamos entrar agora no ponto 3 de Cristologia, ou da doutrina de Cristo. Vamos estudar agora a obra de Cristo. A obra de Cristo. Vamos estudar sobre a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo e a ascensão, ou seja, a subida de Jesus aos céus, ok? Então, esse é o esboço do que estamos vendo e especificamente o que veremos na próxima ocasião, se Deus assim nos permitir, que será a obra de Cristo e aqueles tópicos ali, ou alguns deles, enfim, nós estaremos assim nos debruçando para estudar em nome de Jesus. Amém? Bem, já estamos chegando assim ao final do nosso programa Abapai aqui na TV Monte Sião. Eu tenho certeza que hoje foi mais uma ocasião de aprendizado, de esclarecimento, onde podemos assim compreender um pouco mais. A Bíblia é como um grande quebra-cabeças. E a proporção que você vai estudando o quebra-cabeças, a proporção que vai estudando a Bíblia, você vai começando a colar as peças do quebra-cabeças e aí a mensagem do Evangelho se torna mais clara para nós. Amém? Esse é o nosso objetivo, é estudar a palavra, compartilhar esse estudo com você e para que você vá compreendendo o que de fato a Bíblia ensina, o que ela diz, como eu sempre digo, para que a nossa espiritualidade seja baseada na razão, seja baseada no espírito de poder do nosso Deus. Amém? Esse é o nosso desejo. E Jesus agora está como sacerdote lá, intercedendo por nós. Aqui está conosco o Paráclito, o Espírito Santo de Deus, que também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém, amados? Glória a Deus. Bem, já estamos chegando ao final. Quero agradecer a você que está sempre nos acompanhando, sempre estudando conosco.
E o meu desejo é que você continue estudando aí em sua casa, que você continue indo para a sua igreja, vá para a escola bíblica dominical, vá para o culto de doutrina, aprenda a palavra de Deus, porque quem conhece a palavra vive diferente. Não é? A gente não é diferente de ninguém, vê os problemas também sobre nós, mas nós encaramos de uma forma diferenciada, porque temos o conhecimento da palavra e sabemos que Deus estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, amados? Glória a Deus? Muito bem. Então vamos encerrar e eu quero orar nesta hora. Ore comigo. Deus amado, muito obrigado por mais um programa, Abba Pai. Muito obrigado por mais um estudo. Muito obrigado porque nós temos procurado entender a Tua palavra pelo auxílio do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a entender a Tua palavra. Nós louvamos ao Senhor, meu Deus, por Jesus profeta, por Jesus sacerdote, por Jesus rei. Nós louvamos ao Teu nome e dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, venha logo como rei, venha logo reinar sobre o Teu povo, Pai, porque é isso que nós desejamos, Deus. E o nosso desejo é que muitas pessoas que estão nos estudando, que estão estudando juntamente conosco, que essas pessoas, meu Pai, sejam salvas, curadas, libertas, edificadas, consoladas, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos à bênção apostólica? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com todos nós, desde agora e para sempre, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Estou indo, mas naquele desejo de que na próxima ocasião estejamos juntos para estudarmos um pouco mais a palavra de Deus, tá bom? Estou indo, mas não esqueça, Deus sempre está no controle, ainda que nós não estejamos. Tchau, tchau.